Saudações, aqui Tenório Justino. Seja bem-vindo à nossa terceira aula do nosso programa. Este vídeo é para você que é meu aluno do grupo de emagrecimento. Então, nesse vídeo vamos falar das funções dos alimentos e dos nutrientes, para você poder perceber cada nutriente para que serve. Só assim você conseguirá ter uma alimentação saudável, porque o pilar do nosso programa de emagrecimento é a alimentação saudável. Então, aqui com base nos meus apontamentos, vamos falar da composição dos alimentos. Os alimentos são compostos com nutrientes. Já falamos de nutrientes nas aulas passadas, por isso, se você não sabe até hoje o que é nutriente, volte à aula passada para poder entender o que é nutriente. Então, o alimento é composto por macronutrientes e micronutrientes. O que são macronutrientes? Macronutrientes são nutrientes que o nosso corpo precisa em grande quantidade. E os micronutrientes são nutrientes que o nosso organismo precisa em poucas quantidades. Então, macro, muito. Micro, pouco. Então, é mais nesse sentido. Então, macronutriente, nosso organismo precisa em maior quantidade. Micronutriente, nosso organismo precisa em menor quantidade. E quais são os macronutrientes? Os macronutrientes são três. São os carboidratos, são as proteínas e são as gorduras. Então, esses três, nosso organismo precisa em maior quantidade. Então, carboidratos são nutrientes que fornecem energia para o nosso organismo. A gestão do carboidrato evita que as proteínas dos tecidos sejam usadas para fornecimento de energia. Quando isso ocorre, há comprometimento do crescimento e reparo dos tecidos, que são as funções importantes das proteínas. Então, isso que eu acabei de ler é o seguinte: os carboidratos são os nutrientes que fornecem energia para o nosso organismo. Para nós podermos trabalhar de forma eficiente, para podermos pensar de forma eficiente, são os carboidratos que conferem essa energia. São carboidratos que conferem essa energia. Então, a utilização dos carboidratos evita que nosso organismo use as proteínas para formar energia ou para gerar energia. Porque quando isso acontece, nós ficamos desnutridos, nós emagrecemos muito, porque nosso organismo leva proteína e utiliza como energia, porque já vimos que as proteínas são estruturais, já expliquei na aula passada, que as proteínas são estruturais, formam nossa estrutura, formam quase todas as bases do nosso corpo. Então, para evitar isso, nosso organismo utiliza os carboidratos. Então, de uma forma simples, resumindo, os carboidratos são açúcares. Então, os carboidratos dividem-se em carboidratos simples e carboidratos complexos. Então, os carboidratos simples são os carboidratos pequenos, fácil de digerir, fácil de digerir, fácil de ser absorvido. Por exemplo, encontramos o carboidrato simples, o açúcar e o mel. Esses são exemplos de carboidratos simples, com facilidade nosso organismo digere e absorve. Se você notar, você quando põe um pouco de açúcar na boca, logo derrete, não demora, logo derrete. Então quer dizer que a absorção é muito rápida. Então, depois temos os carboidratos complexos. Complexos quer dizer que são um pouco mais compridos, mais estendidos, mais grandes. Então, esses são de difícil absorção. Nós consumimos e ainda fica o nosso organismo a se degradar, a se decompor. Então, esses carboidratos podemos encontrar nos cereais, nas leguminosas e também em algumas frutas. Mas, em geral, encontramos nos cereais e leguminosas. Cereais, estou a falar de milho, de arroz, mapira, mexoeira, aveia, centeio, cevada, entre outros cereais. Mas também não só temos os tubérculos, que nós encontramos muito carboidrato complexo, como
a batata, a mandioca, o inhame, o madumbi e outros tubérculos que contêm esse carboidrato. Protegem também nossos órgãos reprodutores. Quando nós estamos para sentar, ele amortece. Então, a gordura facilita isso e protege isso. Então, manter a temperatura do corpo, para a nossa temperatura estar sempre a mudar, estar sempre estável. Por exemplo, ir num sítio onde faz muito calor, conseguir sobreviver. Ir num sítio onde faz muito frio, conseguir sobreviver. É a gordura que faz com que nós consigamos suportar tudo isso. Praticamente, se você tem pouca gordura, às vezes pode ter dificuldade de regular a temperatura no organismo. Então, isso é uma das funções também das gorduras. Depois, ajuda na absorção de algumas vitaminas A, D, E e K. Então, ele ajuda na dissolução de vitaminas, na absorção de vitaminas. Vitaminas lipossolúveis que se dissolvem em gordura. Então, essa gordura facilita com que essas vitaminas sejam absorvidas e utilizadas no nosso organismo. E produz uma sensação de saciedade depois da refeição. Depois de nós consumirmos a refeição, as gorduras também fazem com que nós tenhamos aquela sensação de saciedade, que nós fiquemos sacios. Então, essas são as funções da gordura. Daqui conseguimos ver que a gordura não é uma coisa má, sim, mas claro que o excesso é que é mau. Por isso nós estamos a tentar aqui reduzir aquele que é o excesso que vai provocar problemas de saúde. Então, as gorduras podem ser tanto de origem animal quanto de origem vegetal. As de origem animal geralmente são sólidas à temperatura ambiente e as de origem vegetal são líquidas. Então, a gordura nós podemos ter de origem animal como de origem vegetal. Geralmente as de origem animal são sólidas, de origem vegetal são líquidas. Um exemplo prático, por exemplo, manteiga. Manteiga é uma gordura animal, vem do leite, faz com leite. E o óleo é líquido, óleo faz com vegetais, mas tudo é gordura. Então, as de origem vegetais são líquidas à temperatura ambiente. A temperatura ambiente é uma temperatura normal. Sim, e as de origem animais são sólidas à temperatura ambiente. Então, o tão falado colesterol não é um tipo de gordura. É um composto parecido com esse nutriente e que participa de vários processos orgânicos envolvendo os lípidos. Conhecido como vilão, o colesterol tem, na verdade, importantes funções, como estruturação das células, formação de hormônios e de vitamina D. Então, ouve-se falar muito colesterol. A pessoa falar, eu tenho colesterol alto. Eu tenho colesterol alto. Isso acho que você já ouviu falar muito. Mas o fato é que colesterol não é gordura. Muitas pessoas confundem colesterol com gordura. Mas colesterol é parecido com gordura, mas não é gordura. Então, esse colesterol que nós falamos é o vilão, todo mundo fala que é vilão, é muito importante para o nosso organismo. Quase toda a nossa célula do organismo tem colesterol. Porque o colesterol tem diversas funções no nosso organismo. Por exemplo, sintetiza a vitamina D,
Nós sem vitamina D, praticamente nós sem vitamina D não há saúde. Você sofre de depressão, sofre de ansiedade e muitos outros males psicológicos por deficiência de vitamina D. Logo já estamos a ver que o colesterol não é tão vilão assim como se diz. Também ajuda na formação de hormônios. Nossos hormônios do prazer e outros hormônios que nós temos é devido ao colesterol para formar esses hormônios. Então, é muito importante para o organismo. E não só participa da estrutura, tem a função estrutural de formar as células, nossas células do organismo. Dependem do colesterol. Então, o colesterol não é mau. A partir de hoje em diante, você fica a saber que colesterol não é vilão. Mas o excesso, sim. Nós sabemos que tudo é excesso não é bom no nosso organismo. Queremos evitar sempre o excesso. Então, tudo que tiver excesso faz mal. Por exemplo, o colesterol é o excesso, pode provocar problemas cardiovasculares, doenças do coração, da artéria e das veias. Então, ao excesso, repito, ao excesso. Mas fora disso, é importante para a nossa sobrevivência. Existem dois tipos de colesterol, o colesterol bom e o colesterol ruim. Embora esses sejam os termos, embora não sejam o termo mais apropriado. O colesterol ruim é chamado de LDL. Então, tem numa linguagem comum, chamando colesterol bom e colesterol mau, colesterol ruim. Então, o ruim é o LDL. Por que disse que é ruim? Porque o LDL se acumula nas células. O LDL se acumula nas nossas veias, desculpe, se acumula nas nossas veias, nas nossas artérias, onde provocam doença. Se aqueles ficam acumulados, quando nós temos uma alimentação muito desregrada, essa gordura, esse colesterol vai se armazenando nas veias e provoca as doenças da veia, como a aterosclerose, doenças cardiovasculares, infarto, hipertensão e outras doenças. Então, o colesterol bom é chamado HDL. O que esse colesterol faz? Tira aquele colesterol mau do sangue, da circulação, para o fígado, para ser destruído. Então, faz um processo de limpeza, o colesterol bom. Por isso chama-se colesterol bom, porque limpa as células, limpa as veias, tira aquele colesterol mau que está se acumulando nas veias para o fígado, para ser destruído. Então, a diferença do colesterol bom e mau é essa. Enquanto o mau se acumula nas artérias e provocando doenças, o bom retira do sangue para ser destruído. É como se fosse um processo para regular no nosso organismo, para podermos ter mais saúde e vivermos melhores. Então, todos nós temos esse tipo de colesterol, bom e mau, no nosso organismo. Por isso tem padrões normais. Você tem que ter tanto de colesterol bom, tanto de colesterol mau. Colesterol mau é LDL, colesterol bom é HDL. Então nós temos que ter esses dois normal. Um não pode estar elevado do que o outro e o outro não pode estar mais abaixo do que o outro. Então temos que ter sempre normal, sempre tem intervalo naquele parâmetro normal. Então, assim o nosso organismo está a funcionar bem, porque nosso organismo trabalha com equilíbrio, nós temos que equilibrar tudo. Quando nós conseguimos equilibrar as coisas no nosso organismo, conseguimos manter aquela nossa saúde. Sim. Então, nas gorduras, também temos as gorduras complexas, mas que se repartem em pedaços mais pequenos, que chamamos ácidos graxos ou ácidos gordos. Então, a gordura, nosso organismo reparte-se em fragmentos menores, chamamos ácidos gordos. Ou em outros manuais ou com outras pessoas eu ouvi falar ácidos graxos. Então, esses ácidos podem ser saturados, poliinsaturados e monoinsaturados. Então, os ácidos graxos poliinsaturados são importantes para o organismo porque diminuem o colesterol ruim e aumentam o colesterol bom. Então, esse ácido ou essa gordura poliinsaturada aumenta o colesterol bom e diminui o colesterol mau no sangue. Então,
Encontramos os poliinsaturados, principalmente nos peixes, óleos vegetais e açafrão e azeite de oliva. Então, encontramos os ácidos poliinsaturados no azeite, nos óleos de peixe, nos óleos vegetais, encontramos esse ácido gordo poliinsaturado. Também encontramos nos óleos vegetais, óleo de soja, óleo de girassol, também encontramos no açafrão, no óleo de milho também encontramos, ou no próprio milho encontramos esse ácido poliinsaturado. Então, depois também temos os ácidos graxos monoinsaturados. São encontrados no azeite e abacate, assim como os poliinsaturados também diminuem o colesterol ruim. Então, os ácidos monoinsaturados, esse é um conceito químico. Mono, tipo, só tem uma saturação. Poli tem muitas saturações. E saturado tipo poliinsaturado, o que seria, numa forma tentando explicar, é mais ou menos química, né? É um pouco de química. Mas como eu disse desde a primeira aula, meu objetivo não é trazer aquela química. Então, temos saturado que não tem nenhuma ligação e temos insaturado que tem mais ligação. O poliinsaturado tem muitas ligações, tipo tem duas ligações duplas. Então, o monoinsaturado tem uma ligação, o saturado não tem essas duplas ligações que outros têm, por isso chama saturado. É de uma forma mais ou menos assim básica. Então, esse monoinsaturado encontramos no azeite, encontramos também no abacate, esse tipo de gordura. O que fazem? Diminui o mau colesterol do organismo. Então, depois temos os ácidos gordos saturados, ou ácidos graxos saturados. São responsáveis pelo aumento do colesterol sanguíneo. Algumas fontes desses ácidos são a gema de ovo, carnes em geral, víscera e óleo de coco. Então, ácidos gordos saturados encontramos no óleo de coco, nas vísceras, nas carnes e nas gemas. Os ácidos gordos saturados aumentam o colesterol no sangue, mas também aumentam o colesterol bom, HDL, aumentam mais o colesterol bom. Mas também se você consumir ao exagero, vão aumentar o colesterol mau. Por isso eu falo, a questão é de controle. Não podemos consumir muito alimentos que vão aumentar o colesterol. Se exagerarmos, acabamos também aumentando o colesterol mau, apesar do objetivo ser aumentar o colesterol bom. Então, as gorduras saturadas encontramos no óleo de coco, encontramos no ovo, encontramos nas vísceras, encontramos nas carnes. Então, temos os ácidos gordos ou ácidos graxos essencial. Essencial é aquele que o nosso organismo precisa muito, que são dois, que são o ômega 3 e o ômega 6. São muito importantes porque reduzem a inflamação do nosso organismo, previnem contra doenças do coração, previnem contra a arteriosclerose, que é a acumulação de gordura nas veias e nas artérias. Então, evitam a tensão alta. Então, é muito importante nós consumirmos esses alimentos. Então, onde é que podemos encontrar esses alimentos? Onde podemos encontrar esses ácidos gordos? Podemos encontrar no óleo de peixe e nos óleos vegetais, mas também podemos encontrar em outros alimentos, como as verduras de folhas, as verduras de folhas verdes escuras, as nozes, as castanhas, o cogumelo. Podemos encontrar nas sementes em geral, nas oleaginosas, também podemos encontrar esse tipo de gordura, o ômega 6. Podemos encontrar nesses alimentos. Então, a questão de equilibrar isso. Então, o ômega 3 encontramos mais no peixe, no óleo de peixe, principalmente peixes do mar, aqueles peixes do mar. E quase todos os alimentos do mar têm esse ômega 3, porque é o que lhes permite estar vivo lá nas profundezas do mar e não congelar, porque lá é muito frio. Então, o sangue deles acaba tendo mais
esse tipo de gordura no sangue, no organismo também, para poder manter ele sempre vivo. Então, é um bom tipo de gordura para o nosso organismo. Depois temos as proteínas. As proteínas são componentes necessários para o crescimento, construção, reparação do tecido do nosso corpo. Elas entram na construção de qualquer célula, sejam células nervosas, do cérebro, células sanguíneas, células dos músculos, coração, fígado, glândulas produtoras de hormônio e qualquer outras. Então, as proteínas fazem parte da estruturação de todo o nosso organismo. Eles constroem, são estruturais, fazem parte de todas as células, tudo, nosso cabelo, nossa pele, nossas unhas, quase a maior parte de todas as células, qualquer célula do organismo, as proteínas participam. Também participam na imunidade, são anticorpos, eles fabricam um anticorpo. Anticorpos são células de defesa. Quando nós apanhamos uma certa doença, nosso organismo por si combate. Por exemplo, nós apanhamos gripe, você fica gripado, a gripe passa sozinha, sem nenhum tratamento, sem você tomar nenhum medicamento. Só às vezes depois senta, descansa, depois de uns dias, você vê que aquela gripe já passou. Você fala, eu estava com gripe, mas agora já não estou, porque o nosso organismo tem anticorpos que defendem contra doenças, contra invasores. Então, essa é uma das funções das proteínas. E também em condições extremas ou algumas condições, as proteínas são usadas para formar energia. Então, quer dizer, as proteínas também têm energia, podem nos dar energia. Então, os lípidos ou gordura dão-nos 9 quilocalorias. Se você não sabe o que é quilocaloria, é só voltar para a aula 2, vai entender o que é quilocaloria, que eu explico o que é quilocaloria, para podermos estar juntos. Então, depois, o carboidrato dá-nos 4 quilocalorias. Também a proteína dá-nos 4 quilocalorias, que são energia. Então, conseguimos ver que aqui as gorduras é que têm mais energia do que os outros nutrientes. Então, é preciso regularmos o consumo de gorduras e o consumo de carboidratos também. Então, temos que ter em conta isso para não podermos ganhar peso acima do que pretendemos. Então, falando de micronutrientes, eu tinha dito que micronutrientes são substâncias, são nutrientes que nós precisamos em menor quantidade. Então, os micronutrientes são as vitaminas e os minerais. Então, vitamina, podemos encontrar a vitamina nas frutas, vegetais e alimentos de origem animal. Então, quer dizer, a vitamina nós podemos encontrar nas frutas, nos alimentos de origem vegetal e também aqueles alimentos de origem animal. Todos esses têm vitamina. Por isso, no programa, consumimos vitamina, consumimos vegetais e consumimos alimentos de origem animal, para podermos ter todos esses nutrientes que são bons para a nossa saúde. Então, elas são importantes na regulação das funções do organismo, ou seja, são indispensáveis para o seu funcionamento, contribuindo para o fortalecimento do nosso corpo, evitando gripe frequente e outras doenças. Por isso, são essenciais para ajudar as proteínas a construir ou manter os tecidos e os processos metabólicos. Então, as vitaminas juntam-se com proteína para formar tecidos, juntam-se com proteína para fazer o nosso organismo funcionar melhor, juntam-se com proteína para defender o nosso organismo. Por isso, é muito importante consumir esses alimentos que têm vitamina na nossa refeição, que são as frutas, que são as verduras, que são as carnes em geral, de origem animal. Então, temos que ter isso na nossa alimentação. E falando das vitaminas, eu vou especificar quais são as vitaminas. Não vou falar praticamente onde vamos encontrar, qual é a função, porque será muito extenso falar cada uma, onde encontrar e qual é a função. Isso você pode investigar se tiver aquela curiosidade um pouco, ou também mais logo eu posso gravar um vídeo separado
só para explicar só isso, mas por enquanto só vou mencionar para você ficar a saber quais são as vitaminas principais. Então, temos a vitamina A ou retinol. Depois, temos a vitamina D ou calciferol. Depois, temos a vitamina E ou tocoferol. Depois, temos a vitamina K ou menadiona. Depois, temos a vitamina C ou ácido ascórbico. Depois, temos a vitamina B1 ou tiamina. Depois, temos a vitamina B2 ou riboflavina. Depois, temos a vitamina B3 ou niacina. Depois, temos a vitamina B5 ou ácido pantatônico. Depois temos a vitamina B6 ou pirodoxina. Depois temos a vitamina B8 ou biotina. Depois temos a vitamina B9 ou ácido fólico. Depois temos a vitamina B12 ou cianocobalamina. Então essas são as vitaminas que nós precisamos no nosso organismo para manter as funções. Depois, outros micronutrientes importantes são os minerais. Minerais são muito importantes no nosso organismo. Então, os minerais. Podemos encontrar os minerais nos alimentos de origem animal e vegetal. Quer dizer, podemos encontrar minerais tanto no alimento de origem animal e na origem vegetal. Por isso temos que comer todos esses alimentos. Por isso lá no grupo, nos vossos pratos, eu sempre falo, tem que ter proteína, tem que ter vegetais, já que você consegue ter todos esses nutrientes, agora consegue ver a lógica. Então, para manter o bom funcionamento do organismo, todos esses nutrientes têm que ter na nossa alimentação diária, porque nós temos que bater uma cota diária de cada um desses nutrientes. Então, as melhores fontes são aquelas nas quais os minerais estão presentes na maior quantidade e são melhor absorvidos pelo organismo, ou seja, quando são melhor aproveitados. Então, alguns dizem que as melhores fontes são de origem animal, mas outros já preferem a de origem vegetal. Seja qual for a fonte, os minerais são indispensáveis para regular as funções do nosso organismo e compor a estrutura dos nossos ossos e dentes. O cálcio é o principal responsável por essa função e pode ser encontrada em maior quantidade no leite e derivado. Então, alguns autores dizem que a maior quantidade dos minerais mais absorvidos, os melhores, estão nos alimentos de origem animal. Outros não, estão de origem vegetal. Então sempre há essa discórdia de um cientista para outro. Mas o que eu trago aqui é que você pode obter dos dois. Não importa se você está trazendo de origem animal ou de origem vegetal, todos vão desempenhar uma boa função no teu organismo. Todos vão ser saudáveis para ti. Então é preciso consumir das duas fontes. Por exemplo, o cálcio que fortalece os nossos dentes e osso vem do leite e derivados do leite. Então, em grande quantidade, a maior parte está nesses alimentos. Então, se você não come esses alimentos, às vezes pode ter um pouco de déficit desse cálcio. Mas também tem alimentos vegetais que têm esse cálcio também em abundância. Então, é sempre bom combinar os dois, que será uma combinação mais perfeita. Então, como disse com as vitaminas, também aqui não vou falar dos minerais, mas só vou mencionar, porque falar a função de cada mineral, onde se encontra, é muito complexo, é muito grande. Mas eu posso falar também num outro vídeo, numa outra oportunidade, só para você se informar melhor. Mas eu vou falar sobre, mas só apenas vou mencionar os minerais. Então os minerais são cálcio, fósforo, magnésio, sódio, cloro, potássio, enxofre, ferro, zinco, cobre, iodo, manganês, flúor, molibdênio, cobalto, selênio e cromo. Então, cada um desses minerais tem uma função no nosso organismo. Tem uma função no nosso organismo, participa em algum processo do nosso organismo. Então, todos eles são importantes em quantidade certa, porque o que nós não queremos é consumirmos acima do que nós deveríamos, que já não é bom.
Então, em quantidade certa, são ótimos. Depois temos as fibras. Vocês já ouviram falar muito de fibra. Eu já falar muito que esse alimento tem fibra, aquele não tem fibra. Então vamos falar das fibras. As fibras são substâncias que também estão presentes nos alimentos. Elas não são consideradas nutrientes porque não são absorvidas pelo organismo. Isto é, não vão para a corrente sanguínea. Então as fibras, muitos não consideram nutrientes, em geral não são consideradas nutrientes porque nosso organismo não absorve. Só manda para o intestino, então não absorve, porque não vai na corrente sanguínea, fica no nosso intestino. Mesmo assim, são essenciais para manter o bom funcionamento do intestino, prevenir o câncer intestinal, auxiliar na secreção de plenitude gastrointestinal, diminuir o açúcar do sangue e reduzir o nível de colesterol e outras funções. Então, essas fibras diminuem o colesterol no nosso sangue, que é muito bom, promove a saciedade, deixa mais tempo com saciedade, melhora o nosso intestino melhora bem, promove a saciedade, ajudam a prevenir, por exemplo, quem tem prisão de ventre, quando consome essas fibras, ajuda a amolecer aquelas fezes, a chamar água para amolecer aquelas fezes. Então, as fibras desempenham muitas e outras funções no nosso organismo, inclusive diminui o sangue, diminui o açúcar no sangue. Então isso tem um benefício para quem tem diabetes, por exemplo. Consumir alimentos ricos em fibra vai diminuir o açúcar no sangue. Tanto os tecidos animais quanto os vegetais são compostos por fibra, mas o tipo de fibra importante para a nutrição é a de origem vegetal, também denominada fibra dietética. Resumindo, as fibras são as partes dos vegetais que o nosso organismo não digere. Então, as carnes têm fibras, os vegetais também têm fibra, mas a fibra que é importante para nós é a fibra de origem vegetal, que vem dos vegetais, frutas, legumes, verduras, leguminosas, entre outros. Então, esse tem as fibras que nós precisamos, que tem essas funções que eu especifiquei. Então, as fibras podem ser classificadas em solúveis e insolúveis. As solúveis dissolvem-se na água e tornam-se viscosas. Então, fibra se divide